Nós começamos com uma pergunta, tem Einstein com uma contribuição aí nessa lateral azul, fazendo as coisas de um mesmo jeito, não se consegue um resultado diferente. E nós temos na tela 4 momentos da evolução das propostas de resolução de conflito no mundo. Né? Nós já negociamos por barganha e hoje negociamos por interesse. Descobrimos que negociar pautado nos interesses e nos valores atende muito melhor à necessidade das pessoas. Nós já ouvimos Capelletti e Gartz nos contando sobre a evolução do judiciário no mundo, e o mundo como um todo redesenhou os seus processos no judiciário, incluindo especialmente as práticas que antes eram alternativas e que hoje nós chamamos de métodos adequados de resolução de controvérsias, né? E dentre eles a mediação. Nós hoje ouvimos falar das práticas restaurativas e temos, num último momento, alguma coisa que é muito consonante com o mundo contemporâneo. Cada vez mais prestigia o diálogo, assim funciona a União Europeia, assim funcionam os mercados comuns, assim funcionam as junções empresariais. Então, cada vez mais vamos ouvir falar da resolução de conflitos pautada em métodos que utilizam o diálogo como base. E a prática colaborativa é um desses métodos, e ela chega final da década de 80, início da década de 90, em conformidade com essa evolução. Na realidade, o homem cria métodos e ideias que, em realidade, vêm atender a demandas sociais. As demandas sociais são anteriores às nossas ideias, né? As nossas ideias vêm para suprir aquilo que a demanda social está apresentando. E as práticas colaborativas seguem a reboque de outros métodos que usam o diálogo e a autocomposição. Tem uma consonância enorme com o movimento brasileiro, com o que propõe o CNJ como política pública, e o uso do princípio da adequação como aquele princípio que pode reger a eleição dos instrumentos de resolução de conflito. Ou seja, ao caso concreto, qual seria o método ou o meio que melhor resultados poderia trazer. E as práticas colaborativas e a advocacia colaborativa surge como mais um instrumento para, dentro desse leque de pensamento sobre encaixes, a partir da adequação, nós possamos incluir ao que já fazemos, né? Não em oposição ao que já fazemos, mas para complementar esse leque de possibilidades que hoje temos no campo da resolução de controvérsias. O que são as práticas colaborativas? Eu resumiria em 2 pilares, especialmente. Um compromisso com a construção de consenso. Isso porque eu sou mediadora e tento usar a linguagem positiva todo o tempo, porque eu também poderia dizer um compromisso com a não litigância. Né? Os mediadores aprimoram esse vocabulário do uso do não, né, e tentam sempre uma linguagem positiva. Então, é um compromisso com a construção de consenso pautado na interdisciplinaridade. E qual é a diferença de uma prática interdisciplinar e uma prática multidisciplinar? Esse é um diferencial da prática colaborativa, porque nós podemos ter, nas situações de divórcio por excelência, que é uma situação que nós estamos destacando na nossa apresentação de hoje, uma equipe de múltiplos profissionais trabalhando. Às vezes as pessoas têm terapeutas, as crianças também têm terapeutas, os adultos têm os advogados, mas esses profissionais não conversam entre si. Né? Eu já trabalhei em situações em que o advogado estava conduzindo de uma maneira e, quando o sujeito foi para a terapia individual, o terapeuta disse para ele, não, assim você vai ficar desfavorecido. Né? Então, são os trabalhos multidisciplinares que também são muito bem-vindos, mas que não colocam os profissionais em conversa. Nas práticas colaborativas, nós temos uma equipe multidisciplinar, mas com uma atuação interdisciplinar. Esses profissionais conversam entre si, oferecendo suas visões para aquelas pessoas, para aqueles adultos que estão participando
de novo fazendo o recorte para o divórcio, oferecendo informações para que as decisões sejam o mais qualificada possível, né? Eu voltei em vez de progredir, não foi? Foi. Então não é aqui, é aqui. O histórico começa década de 80, final da década de 80, início da década de 90, um advogado americano que vai aparecer no nosso vídeo, chamado Stuart Webb, em algum momento disse assim: eu estou muito insatisfeito com o meu trabalho como advogado, especialmente nas situações contenciosas, porque eu, com a idade que tenho, vocês vão ver que ele agora já está mais velhinho ainda, porque o vídeo já tem 6 anos, ele disse assim: com a idade que eu tenho, eu pude acompanhar o resultado do meu trabalho na litigância para os meus clientes, e não gostei do que eu vi ao longo do tempo, nem da repercussão para os adultos, nem da repercussão para os filhos. E ele decretou para ele mesmo: a partir de hoje só vou trabalhar pautado no consenso, né? E fez primeiro um compromisso com ele, e depois ofereceu esse compromisso para os clientes. E, para surpresa, clientes não faltaram, né? E ele passou a se intitular um advogado colaborativo, e adeptos ao pensamento se juntaram a Stuart Webb, e uma rede de advogados colaborativos passaram a atuar regidos pela construção de consenso, recusando a possibilidade de litigância com os clientes. Alguns anos depois, uma psicóloga, que é a Peg Thompson, disse: a gente pode agregar a isso um olhar de outras disciplinas, isso agregaria valor a esse trabalho. E essa ideia foi muito bem-vinda. Então, a interdisciplinaridade das práticas colaborativas se cria nesse momento e se expande no mundo, construindo, inclusive, grupos de estudo, como a gente tem hoje no Brasil, e associações de profissionais em torno a essa natureza de prática. Principais características. É meu esse slide? É meu. Tá. Eu diria que no caminho das mudanças paradigmáticas, né? Nós temos tido, as ideias têm tempo de vida cada vez mais curto, né? Não são só os produtos que têm tempo de vida cada vez mais curto. A televisão dura cada vez menos, o computador, o celular, o carro, as canetas esferográficas, as ideias também. Então, a gente precisa praticar o desapego às ideias, né? E dar o braço para o Einstein e ver se, frente aos mesmos eventos, a gente pode contribuir para eles com novas ideias. E a mediação trouxe algumas mudanças paradigmáticas importantes, e acho que as práticas colaborativas também. Nesse recorte, eu destacaria 2 grandes mudanças paradigmáticas. A relação entre os advogados de um mesmo caso deixa de ser de oposição e passa a ser de colaboração. Isso é distinto do que a gente está habituado a fazer, né? Eu vou sentar com esse outro para, junto com ele, ajudarmos nossos clientes a pensarem soluções de benefício. Tá bom assim? Não, mais perto um pouquinho. Mas não tão perto, não é isso? Porque aí fica o xixi. Tá, ok. Tá. Eu vou sentar, não tendo nesse outro advogado um profissional em oposição, mas alguém com quem eu posso atuar com transparência, e nós dois vamos em prol dos nossos clientes e da família dos nossos clientes, que é uma só, né? Nossos clientes são distintos, mas a família deles é uma só. Então, vamos trabalhar em prol desse tema e desse lema. E uma relação diferente também do advogado com o cliente. A ideia não é mais representar. A ideia é assessorar. Assessorar com informações para que essas pessoas que sejam as autoras, as protagonistas, os porta-vozes das suas próprias necessidades e preocupações. Acho que agora é você, né? Não, a equipe. A equipe
multidisciplinar do recorte das práticas colaborativas em situações de divórcio. De forma geral, os primeiros profissionais que são procurados são advogados ou terapeutas, né? Mas não é possível não passar pelos advogados, porque o viés legal do divórcio precisa ser contemplado. Às vezes, o viés emocional deixa de ser contemplado, mas o viés legal não pode deixar de ser contemplado. Em realidade, os divórcios são muitos num mesmo divórcio, né? Você tem um divórcio físico, um divórcio financeiro, um divórcio social, um divórcio emocional e um divórcio legal. Isso faz do divórcio um evento multifatorial. E com essa natureza de prática, a gente pode estar cuidando com excelência de cada um desses aspectos. Então, advogados colaborativos, e antes conversávamos um pouco de virmos para cá num grupo menor, e uma das pessoas do grupo, que foi a Sandra, disse: é interessante essa prática, porque a gente, quando detém um conhecimento, quanto mais esse conhecimento se espalha, mais concorrência a gente tem no mercado, porque mais pessoas vão estar sabendo fazer uma mesma coisa. Com as práticas colaborativas é o inverso, porque são necessários muitos advogados colaborativos para que todas as partes possam encontrar profissionais regidos pelo princípio da adequação e pelo princípio da construção de consenso, né? Então, esses advogados trabalham também com profissionais de saúde, dentro da ideia da interdisciplinaridade, e, se necessário, um profissional que conhece sobre o desenvolvimento infantil e que conhece sobre finanças também pode ser acionado. Eu vou parar por aqui com essa informação, porque ela volta, e eu destrincho para vocês, junto com o Marcelo, como cada um desses profissionais trabalha, tá? E passamos a voz para o Marcelo agora. Obrigado, Tânia. Bom, temos aqui no nosso painel uma pergunta: quem é o advogado colaborativo? Acho que essa pergunta deve estar passando na cabeça de todos vocês. O advogado colaborativo, ele é um advogado melhor do que o advogado, vamos chamar, tradicional? Resposta: não. O advogado colaborativo, ele é um advogado bonzinho? Também não. O advogado colaborativo, posso dizer, ele é um profissional que enxerga o conflito e a sua atuação de uma maneira diferente da tradicional. Não defendemos de forma alguma a exclusão do modelo tradicional, ou nos colocamos numa situação de mais importância ou de menos importância. O advogado colaborativo é aquela pessoa que sente dentro de si que pode trabalhar de outra forma, construindo consenso, construindo ponte de diálogo, e que gosta e se sente bem trabalhando assim. É um advogado que não vê mais muito sentido na atual forma de solução dos litígios, sem desmerecer a forma tradicional. Por quê? Porque todos os métodos, isso a gente vai falar um pouco mais para frente, têm o seu valor e têm a sua importância. A prática colaborativa, ela representa mais uma forma, mais uma opção, sem desmerecer as outras. Só que essa forma, essa opção, para que ela seja bem sucedida no nosso país, ela vai depender de advogados que tenham um determinado perfil, que entendam que construindo consenso, tendo paciência, tendo tranquilidade, enxergando o problema do cliente de uma maneira mais ampla, compreendendo que um cliente ele chega para você no escritório com diversas queixas, com diversos problemas. O advogado colaborativo, ele não vai se preocupar em retirar do diálogo do cliente os fatos, fazer uma subsunção à regra legal e montar um caso e achar que isso vai resolver o conflito. Ele vai ter uma outra mentalidade, ele vai tentar entender o conflito trazendo pelo cliente por o máximo de ângulos possíveis, e vai reconhecer que trabalhando com alguém de outra área, esse atendimento para o cliente vai ser maior.
é um advogado que assume a possibilidade e assume o compromisso de ir para uma mesa sabendo que a sua atuação ali pacífica, respeitosa, pode terminar com aquele conflito por meio de outras opções. E, se esse conflito não for resolvido com o diálogo, com a compreensão, com a criação de opções e interesses, ele não vai se sentir nem um pouco frustrado de se recusar a ingressar em juízo. Porque o advogado colaborativo, ele não ingressa em juízo. É óbvio que, dependendo da situação, você pode ingressar em juízo, mas você não vai estar atuando dentro do modelo colaborativo, tá? Esse é o advogado colaborativo. Então, se algum de vocês aqui nessa plateia sente isso que eu estou falando, entende que o modelo tradicional, não é que ele seja ruim, mas que existem outras opções, então seguramente você é um excelente candidato a ser declarado aqui em diante um advogado colaborativo. Vai ser necessário fazer capacitação, estudar, aprender as ferramentas muito próximas da mediação, mas você vai começar a trabalhar com um novo paradigma, você vai começar a trabalhar com uma nova ferramenta. Então, o advogado colaborativo é essa pessoa. O advogado colaborativo, para a gente ter um modelo tal como a gente está importando, é óbvio que vai ter um ajuste cultural, ele demanda que seja assinado um termo de participação. Esse termo de participação, ele representa um termo de não litigância, muito embora o termo de participação seja mais positivo. As partes e os advogados assinam um compromisso que tem outras cláusulas como confidencialidade, regras éticas, no qual as partes elas convencionam que elas vão tratar aquelas informações de tal maneira que, não sobrevindo a pacificação do conflito, seja com a transformação do conflito, seja com a realização de um acordo, seja da maneira que for, o advogado, não a parte, fica impedida eticamente e contratualmente de ingressar em juízo. Então, esse termo de participação ele é fundamental, mas deixando claro, a parte não fica impedida de ingressar em juízo. Tá? Não há que se fazer um paralelo com uma convenção arbitral, por exemplo, onde a parte renuncia o acesso ao Poder Judiciário. Isso não acontece. Ela continua podendo ter esse acesso. Tá? Vamos lá? Vamos. Agora você vai falar dos coaches, Dânia. Essa palavra é importada, né? Ela me incomoda. E tem incomodado alguns de nós. Eu me lembro, quem teve acesso a algum conhecimento teórico sobre mediação, existe um viés de trabalho que se chama mediação transformativa, que também durante muito tempo trabalhou, alguns ainda trabalhamos com expressões ainda em inglês como empowerment, que a gente fica às vezes meio incômodo de falar em empoderamento, né? Vamos ver o que a nossa cultura vai fazer com essa palavra. Mas é bom que a gente possa fazer uma diferença do que nós entendemos por coach. Nós já usamos essa palavra em outras situações, né? Esse é um outro elemento da equipe, né? Eu, por exemplo, atuo como coach numa prática colaborativa. São profissionais da área de saúde que têm 3 especiais funções, né? Primeira função, acolher as emoções desse turbilhão de emoções que nasce frente a um evento que nós chamamos de divórcio, né? As pessoas em processo de divórcio, elas são sobreexigidas, porque elas estão imersas em emoção e nós pedimos, resolve, olha para o futuro, pensa, constrói solução olhando para o outro. Como olhando para o outro? Eu quero a jugular desse outro nesse momento. Como que eu vou oferecer soluções de benefício mútuo, né? Então, a primeira tarefa do profissional de saúde nessa natureza de trabalho é acolher essa natureza de emoções. Aliás, as emoções também, na mediação, para fazer um paralelo, a princípio elas são acolhidas, porque se elas não são acolhidas, o sujeito não se torna reflexivo o suficiente para poder pensar soluções de benefício mútuo.
Minha segunda tarefa é ajudar essas pessoas a fazer uma boa discriminação entre casal conjugal e par parental. Apesar de envolverem os mesmos sujeitos, são instâncias de relacionamento absurdamente distintas, né? Nós podemos ser um casal conjugal sem sermos um par parental, porque nunca tivemos filhos. Mas nós também podemos ser um par parental sem nunca termos sido um casal conjugal, porque tivemos filhos sem termos tido uma relação de casamento. Mas nós podemos acumular essas duas funções. E o divórcio acaba trazendo uma contaminação para o par parental da instância conjugal, né? A dissolução é conjugal, mas com muita frequência há uma ruptura do diálogo para o par parental. Então, o trabalho do coach é ajudar essas pessoas a fazer essa discriminação e a construírem uma parentalidade funcional para o futuro. Essa é a minha segunda grande tarefa, através de perguntas e de reflexão. E a minha terceira tarefa, que talvez isso tenha a ver com coach, né, que é produzir reflexão. E a minha terceira tarefa é ampliar nessas pessoas recursos de comunicação e recursos de negociação, porque elas vão sentar junto com seu advogado e o advogado da outra parte e junto com a outra parte para construir uma agenda de negociação e para criar soluções para todos os itens dessa agenda. E essa reunião entre os advogados e as partes é uma reunião tensa, mas as emoções já vão filtradas e com o fio terra que é feito pelos coaches. E essas pessoas podem atuar, então, nessa pauta com um pouco mais de isenção emocional. E os advogados podem conduzir essas reuniões com um pouco mais de objetividade. E, principalmente, podem solicitar dessas pessoas que se atenham com mais objetividade à pauta em função do trabalho que é feito pelos profissionais da área de saúde. Esses profissionais, de forma geral, são terapeutas, né? Eu venho atuando na terapia de família e na terapia individual, a princípio de crianças e depois de adultos, há muito tempo. E por que esses são os profissionais que têm mais afinidade? Não necessariamente precisariam ser, mas aqueles que conhecem a dinâmica de família e conhecem a dinâmica do divórcio. O divórcio tem uma dinâmica própria, né? Quem trabalha com famílias e com casais sabe como são distintas as questões quando o par quer construir um melhor relacionamento ou quando o par quer dissolver esse relacionamento. Então, por isso, os profissionais da área de saúde são os profissionais convidados com essa expertise e são convidados para integrarem essa equipe. A ideia é que essa dupla de profissionais, advogados e profissionais de saúde, estejam sempre presentes, né? Quem conduz o processo de diálogo são os advogados, que encaminham para esses profissionais de saúde, normalmente pessoas que conhecem, normalmente pessoas de uma mesma equipe, que vão trabalhar com aquela visão interdisciplinar que eu falei no começo. Mas, por vezes, mesmo fazendo esse filtro emocional, as pessoas do par parental, o pai e a mãe, não conseguem identificar as necessidades particulares dos filhos nesse evento. E não conseguem conversar com os filhos para identificar as suas necessidades e as suas preocupações. Quando os pais não dão conta dessa tarefa, essa equipe, formada primariamente pelo advogado e pelo profissional de saúde terapeuta, pode indicar um terapeuta infantil. No caso do terapeuta infantil, seria um único, seria neutro, e ele poderia ser um profissional que conversaria com essas crianças ou adolescentes para entender quais são as preocupações e as particulares necessidades dentro de cada faixa etária. Porque esse profissional também pode contribuir, oferecendo para esses pais uma visão do desenvolvimento infantil e da etapa que está
cada criança. É diferente um divórcio com crianças de 3 anos, de 7, de 9, de 15, de 18, de 22. Né? As questões são distintas, a visão prospectiva é distinta. Então, ele é um profissional que é convidado a integrar, se os pais virem benefício, quando os pais não conseguem dar conta dessa tarefa. E também porque, quando há uma tensão entre pai e mãe, as crianças, por compromisso de fidelidade, tendem a responder aquilo que elas entendem que o adulto quer ouvir. Né? Então, quando há tensão entre pai e mãe, essas respostas talvez não sejam as reais respostas das crianças. E um profissional neutro pode, através do lúdico e através da conversa, dependendo da idade, ter um acesso mais próximo a essas necessidades. Tá? Então, é se necessário. Outro ator que pode... Obrigado. Outro ator que pode participar da equipe é o consultor financeiro. Estivemos eu, a Tânia, a Olivia, recentemente no congresso do IACP, que é a Associação Internacional, e é interessante notar que, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas de cada 10 pessoas, 2 eram da parte de finanças. De finanças, mais talvez, ou menos, 2%, talvez. Né? 20%. 20%, possível. E a gente pensando aqui, poxa, como é que será que vai ser essa pessoa de finanças aqui? A gente sente que não está muito acostumado com essa cultura. Mas olha, lá no Canadá, nos Estados Unidos, existe a figura do consultor financeiro, sim. Que é uma pessoa que ajuda as partes, os advogados, principalmente as partes, nessa figura também, próxima ao coach, para ajudar a construir acordos que sejam financeiramente inteligentes, eficientes. E eu fico imaginando na cultura americana o que acontece. Às vezes, uma separação, a mulher ela não trabalha, por exemplo, não está acostumada a viver com dinheiro, ou ter que gerir o dinheiro, porque isso era feito pelo marido. Ela fica perdida. Eu tenho um caso no escritório de uma mulher que fez uma separação, um divórcio, recebeu uma boa soma em quantia e ela gastou tudo. Ela não soube, na verdade, controlar o dinheiro, não soube investir. Então, eu acredito que esse consultor financeiro ele vai ter um pouco dessa função. Mas imagino que as práticas colaborativas, para deixar um ponto claro, ela não se aplica só às questões familiares e divórcio, ela veste maravilhosamente bem nas questões de família, de divórcio, de inventário, sucessão. Mas em outros campos, como societário, ou discussões de sociedades familiares, ou discussões societárias, não necessariamente familiares, outros personagens vão poder vir, como um técnico em contabilidade, enfim, a ideia é montar essa equipe. Então, onde se lê aqui consultor financeiro, imagine-se qualquer especialidade que possa ser integrada àquela equipe vai ser muito bem-vinda. E, basicamente, pela literatura toda estudada, o consultor financeiro ele sempre aparece como alguém apto a ajudar as partes na construção do consenso e na construção do futuro. No Brasil, vamos ver como que isso funciona, né? Vamos lá. Gostaria de falar um pouquinho para vocês agora sobre a teoria do conflito. Quem sabe essa teoria não seja conhecida por todos, é uma teoria interessante, moderna. Ela afirma que nem todo o conflito por si ele não é negativo. O que é negativo é a forma com qual a gente administra esse conflito. E se fizermos uma administração positiva do conflito, ele, na verdade, pode ser um propulsor de evolução, de coisas melhores. Enxergamos hoje a prática colaborativa como um método que pode proporcionar essa melhora, esse aprendizado dentro do conflito. Fazendo um paralelo com o processo judicial. Entendemos que o processo judicial ele não tem essa qualidade de melhorar o conflito. Ele é moldado
para que uma decisão, para que você terceirize a decisão, para que você tire das partes a possibilidade de experimentar o conflito, superá-lo e entendê-lo. E você terceiriza isso, de certa forma, para o seu advogado, que passa a te representar como um soldado com escudo e com uma espada, e terceiriza também para o juiz, que vai decidir por você o teu futuro. É um modelo importante porque ele é o único modelo que efetivamente tem aplicação quando as partes não estão dispostas a se entenderem, então não tem jeito, você precisa solucionar os conflitos de algum jeito, então um processo judicial, ele impõe uma decisão, mas não necessariamente ele resolve o conflito. Vamos imaginar, por exemplo, voltando a essa questão do direito de família, que se aplica muito bem, na fixação de uma pensão alimentícia. As partes elas não conseguem se ajustar no valor da pensão alimentícia, a mulher acha que o dinheiro é pouco, o marido acha que ele é mal administrado, as partes elas se fixam em posições, uma não entende a outra, de repente o marido não entende que a mulher pode ter uma dificuldade na gestão daquela administração, ou pode estar fazendo o melhor que ela pode para gerir, a mulher também acha que o marido tem que dar mais, não consegue enxergar que ele está tendo dificuldade, e essa troca de informações ela não é muito clara, ela é escondida, o juiz vai e ele determina um determinado valor. Isso não resolve o conflito, isso não resolve quase nada, simplesmente uma parte vai ter que cumprir aquela decisão e outros conflitos eles vão acabar surgindo. Então, pela teoria do conflito, o modelo do processo judicial ele não é adequado para alguns tipos de relacionamentos, tá? E na prática colaborativa não. A gente entende que com a construção do consenso, com o advogado capacitado, com um coach, com as partes conversando, se entendendo, olhando os interesses, as situações, elas têm como montar algo muito bom para o futuro. Pode ser que não dê certo, mas essa tentativa ela é muito importante, ela é muito válida. Por isso que a gente aposta tanto na vinda dessa prática. Porque se a gente parar para pensar, hoje a gente não tem esse modelo, a gente pode ter um modelo de negociação. Muita gente acredita que vai vir uma pergunta, não tenho a menor dúvida. Qual a diferença de prática colaborativa e de um processo de negociação? A diferença vai estar justamente na equipe, na capacitação dos profissionais, na metodologia, na assinatura de um termo. Ela tem muito de negociação, mas ela guarda peculiaridades que são muito importantes. E vamos lá para o próximo slide. Aqui fala um pouquinho mais sobre o termo de participação, mas eu já comentei com vocês. É um termo que é assinado pelos advogados e pelas partes, com cláusulas, que efetivamente fazem o delineamento da prática colaborativa como prática colaborativa. Pode pular. Resolução de conflitos. Se a gente parar para olhar hoje os modelos que existem, a gente vai ter o modelo do processo judicial, a gente tem o modelo arbitral, a gente tem a mediação e agora a gente tem as práticas colaborativas. O processo judicial, como eu disse, ele é importante, continua sendo importante e vai resolver diversos tipos de conflitos. O modelo, ele é construído, ele é concebido para uma parte apresentar suas alegações da melhor forma possível, da maneira mais convincente possível. A outra parte, por sua vez, para fazer a melhor defesa possível para convencer um juiz. O modelo é esse. Pode haver mudança do Código de Processo Civil, pode tentar melhorar o processo civil, tornar o processo mais rápido, mais célere. Imagina que se invista em mais fóruns, mais juízes e mais servidores, e processo eletrônico. A justiça pode ficar a melhor justiça. A justiça a gente sonha que um processo seja julgado em muito menos tempo do que temos hoje. O modelo continua sendo o mesmo. O modelo continua sendo de imposição de uma decisão. É um modelo importante, mas que não responde a todas as necessidades. A gente muda um pouco o modelo. Vamos pegar o modelo arbitral. Continua também sendo um modelo de terceirização da decisão. Continua havendo a necessidade de uma imposição, com novas peculiaridades. É claro, você confia naquela pessoa que você elege para ser o árbitro, você pode fazer essa indicação, ele se adequa melhor quando você tem elementos de extraneidade,
partes internacionais, quando você tem uma matéria especializada, quando você quer dar uma confidencialidade, você tem um modelo que se adequa muito bem a esse tipo de relação. Vamos para a mediação. A mediação, a maioria aqui conhece bem mediação, muitos mediadores. É um modelo fantástico que vem crescendo muito e que tem a sua dinâmica. Tem a figura do mediador, tem os tipos de mediação, mas vamos pegar a facilitativa para ficar, não se estender muito. O mediador tem um papel muito importante, ele vai facilitar o diálogo entre as partes, ele vai tentar construir esse diálogo, mas ele vai continuar encontrando alguma dificuldade, às vezes, nos advogados ou nas partes. O mediador ele não é um super-homem, ele vai tentar unir as partes. E as partes elas podem estar contaminadas, sim, pelo advogado, podem estar contaminadas, sim, pela raiva. Então, é um modelo que funciona, mas que tem uma determinada dinâmica. E nas práticas colaborativas, a gente tem muito de mediação, a gente vai tratar nesse tópico também, dessa correlação entre os dois, mas você verifica que a parte que assessora, ela já tem uma mentalidade diferente, ela traz em si um ferramental novo, mais aberto. Então, a dinâmica ela é diferente. Como vocês podem verificar, está havendo uma espiral, onde os modelos eles vão, na verdade, se juntando e vão se tornando cada vez mais adequados para cada tipo de situação. Todos têm pontos positivos e pontos negativos. Vão se adequar mais a uma situação ou a outra situação. Vamos lá? Bom, os benefícios das práticas colaborativas. Vou seguindo aqui o roteiro com vocês. Ele traz um ambiente mais positivo, né? Dando certo, caminhando bem com 2 advogados colaborativos, com os coaches. Imaginamos que o ambiente seja mais positivo. Tem a possibilidade de redução do número e da intensidade dos conflitos. Melhora no relacionamento. São esses os pontos que a gente realmente aposta. É um procedimento autocompositivo, né? Ele não é heterocompositivo, ele não procura a imposição de uma decisão por um terceiro. Todas as ideias vão ser bem-vindas, as pessoas elas aprendem a trabalhar melhor as ideias, a reconhecer melhor os seus interesses, elas têm um crescimento, existe uma transformação dos advogados e das partes. Existe o empowerment, né? É um processo que a gente entende que esse fortalecimento, esse empoderamento, ele acaba acontecendo, sendo frutífera o resultado da prática colaborativa. Existe uma melhora na habilidade de comunicação. Os advogados que começarem a trilhar esse caminho, eles vão ter que desenvolver muito comunicação não violenta, escuta ativa. Todas essas ferramentas, que isso dá um curso à parte, elas vão ter que passar a ser incorporadas pelos advogados. Não adianta um advogado acreditar que com uma postura litigiosa e forte, ele vai sentar numa mesa e ele vai conseguir alguma coisa com isso. Não vai. Ele vai ter que começar a entender que antes dele querer convencer alguém, ele tem que se permitir ser convencido. Ele tem que entender que, escutando o outro, o que o outro estiver falando pode ter sim um sentido. Não está ali mais num jogo de ganha e perde, mas onde a satisfação ela tem que acontecer dos dois lados. Até porque, se você for efetivamente imbuído do espírito colaborativo, você não quer o melhor acordo para o seu cliente, porque esse melhor acordo para o seu cliente ele pode não ser sustentável a curto, médio e longo prazo. O melhor acordo é aquele que efetivamente reconhece o interesse de todas as partes, porque esse acordo é sustentável. Então, esses são os benefícios que a gente pode capitular para vocês em relação às práticas colaborativas. E outro que também tem, por exemplo, no processo de mediação, que é o controle de risco. Fica com você as opções de decisão, você constrói a sua solução. Você não entrega na mão de um estranho, de alguém que não te conhece, que não sabe as suas peculiaridades, não te conhece, só você mesmo se conhece. Você conversando com o seu advogado, com o seu coach, que consegue ter essa visão mais clara. Mas como tudo na vida, tem os pontos positivos e os pontos negativos, tem risco. A gente não pode falar em prática colaborativa, em princípio, a gente não imagina que não se fala em prática colaborativa quando você tem violência doméstica. É difícil, né? A pessoa apanha em casa e vai no advogado colaborativo tentar conversar. Acho
não faz muito sentido. O advogado colaborativo, inclusive, ele tem que mapear muito bem o conflito para saber aonde ele pode sugerir esse método ou não. Se você tiver doença mental, você vai ter que obrigatoriamente seguir um caminho diferente, um caminho judicial. Você vai realmente precisar de uma intervenção, às vezes do Ministério Público. É um procedimento que não vai se encaixar muito bem. E quando você tiver pessoas com perfil fraudador, essa questão do perfil fraudador ela é um pouco complicada, porque normalmente uma pessoa, quando está com raiva da outra, está num conflito, ela acha que o outro tem perfil fraudador sempre, ou que a pessoa ela não presta nunca, e assim vai. Então, o advogado vai ter que ter bem essa percepção para saber até onde o cliente ele cria um monstro do outro lado e até onde efetivamente o outro lado ele de jeito nenhum vai conseguir colaborar ou vai conseguir seguir dentro de uma prática, de uma advocacia colaborativa. E, obviamente, não sei se isso é um ponto negativo, mas se você ingressar num procedimento de prática colaborativa e não der certo, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo e você não vai obrigatoriamente ter uma decisão. Então, você pode se frustrar. Então, é muito bom saber que, diferentemente de um processo judicial ou de um processo arbitral, não se tem uma decisão imposta no final. Visão de futuro. Eu sou da época da televisão com válvula. A gente ligava, esperava esquentar, aí esquentava, a imagem aparecia, né? A gente sentava, aí a imagem corria, não tinha um controle remoto, você levantava, ia na televisão e mexia no vertical. Aí você sentava, daqui a pouco a televisão corria no horizontal. Depois tinha o chuvisco, a gente ia no contraste. E a antena, que não funcionava, tinha um bombril. Mas era o máximo. Era tudo de bom a televisão, porque até então era só rádio, era maravilhosa a televisão, né? Essa semana eu fui ver o preço de um computador, de um laptop, que eu estou precisando ter mais recursos no meu laptop. E então o rapaz me disse o seguinte: nós temos esse modelo, é um dos últimos modelos, mas a senhora pagando mais X, ele vai ser atualizado para a última versão. Eu falei, como assim? Não, todos os aparelhos que nós temos na loja, eles precisam ser atualizados para a última versão. Aliás, a senhora pode trazer o seu telefone, vai incluir no preço, etc, etc. É isso, né? A última versão, a gente já não tem mais acesso, né? Eu estou trazendo essa visão evolutiva porque aonde podem chegar os métodos autocompositivos, né? Não sabemos, mas há hipóteses a respeito dessa evolução. Existe uma advogada canadense, chama-se Julie McFarlane. Ela tem um livro que se chama The New Lawyer, que vale a pena, né? Quem é esse novo advogado? Esse novo advogado é um sujeito que sabe fazer muitas coisas diferentes, que sabe trabalhar sozinho e sabe trabalhar em equipe. É um sujeito que cada vez mais acompanha os novos pensamentos da contemporaneidade, né? Então, que também pode incluir nas suas práticas a prevalência do diálogo. Ela diz que essa demanda pelo diálogo, que é do mundo contemporâneo, vai começar a ser atendida pela graduação, né? A gente vai começar a aprender também métodos pautados no diálogo, mas essa demanda também virá dos clientes. As pessoas vão tomar conhecimento dessas possibilidades e vão pedir para os profissionais que as assessoram que elas querem autocomposição, que elas querem mediação, que elas querem práticas colaborativas, né? Eu já contei esse evento antes, se alguém já ouviu, eu peço desculpas pela repetição. Mas em 2008, na conferência da American Bar Association, que corresponde a essa casa,
para os advogados, eu pela primeira vez ouvi num workshop que surgiam os primeiros, as primeiras demandas judiciais de clientes contra advogados que haviam ingressado em juízo de uma forma contenciosa, sem dizerem aos seus clientes que possibilidades autocompositivas existiam. Então, era um processo de responsabilidade civil, porque aqueles clientes entenderam que advogados teriam que ter aquele conhecimento e teriam que ter oferecido um leque de possibilidades e não um único caminho. É muito interessante isso, né? Então, a ideia é que as culturas adotem cada vez mais o diálogo, que é o que acontece com 28, agora são 27 países membros, 28, já não sei, da União Europeia, culturas absolutamente distintas, mas que conseguem construir consenso. Consenso deixa de ganhar o significado de concordância. Consenso passa a ser, no mundo contemporâneo, uma solução com a qual todos possamos conviver. E não todos possamos concordar. Porque um mundo que privilegia diferenças e que junta 28 culturas para construir pensamento comum, tem que deixar espaço para discordância, né? Então, o consenso não é a concordância plena, mas são soluções com as quais todos possamos conviver. A tendência do mundo é o diálogo e a autocomposição. E a resolução de conflitos vai caminhar cada vez mais nessa direção. E eu antevejo algo para vocês que já acontece nos conflitos coletivos. A nossa tendência é cada vez menos termos métodos estruturados de resolução de conflitos e cada vez mais desenharmos, para um caso concreto, um processo de diálogo específico, que é o que já acontece na mediação meio-ambiente, por exemplo. Para cada situação é desenhado um processo de diálogo dependendo dos atores, etc., da legislação. E essa é uma tendência, né? Então, que sejamos todos bem-vindos a esse conhecimento que pautado no diálogo e na construção de consenso, para também podermos oferecer para os nossos clientes no futuro, não instrumentos específicos, mas um desenho particular de processo de diálogo para uma situação concreta. É o que o mundo acredita que é a nossa tendência, né? Como eu vou comprar semana que vem um laptop que eu já vou pagar pela atualização dele, eu acredito que a velocidade das mudanças vai nos colocar nesse mundo que eu estou prospectando como possibilidade num tempo bastante curto, né? Você quer dizer algo mais sobre isso, gente? Não. Esse projeto que Rio e São Paulo estão à frente, a nossa ideia é que seja um projeto nacional. E eu peço a todos vocês que conhecem pessoas e têm amigos de outros estados que nos ajudem nessa divulgação. Nesse momento, esses 2 estados estão colaborativamente trabalhando com essa ideia, com grupos de estudo e montando uma capacitação que vai acontecer em abril, né? Para que todos possamos ter acesso a esse conhecimento e para que a rede de advogados e profissionais colaborativos seja cada vez mais ampla, para que um advogado colaborativo não precise trabalhar herculeamente sozinho quando não encontrar um advogado colaborativo do outro lado. Essa capacitação vai acontecer entre 10 e 13 de abril. Nós vamos trazer esses profissionais que são expoentes nessa prática no divórcio. Essa capacitação, em especial, ela vai ter o recorte do divórcio, mas nós já estamos conversando com profissionais colaborativos da área corporativa, para que a gente também possa trazer esse pensamento para outras áreas, né? O projeto tem essas 4 finalidades que estão destacadas em Bordeaux: informar, difundir, capacitar e formar uma rede, né? Trazer informação é o que nós estamos fazendo hoje. Difundir é o que eu estou pedindo a vocês. Capacitar é o que nós vamos fazer em abril. E formar uma rede é o que seremos no final de 2014. Né?
porque precisa da rede, senão a prática não acontece, né? A gente vai passar um DVD, que é exemplificativo, ele vai levar 15 minutos, ele vai responder algumas das perguntas que eu imagino que vocês tenham anotado, e nós vamos ter ainda 20 minutos para conversar e para ampliar essas informações, tá bom? Para articular com temas que eventualmente tenham ficado como lacuna na apresentação do Marcelo e minha, tá bom? Tem uma informação que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse prêmio foi inscrito no Prêmio Inovar e estamos aguardando o resultado. O resultado vai sair dia 28 agora. E pode ser uma boa porta, né, Tânia, de divulgação, se tudo der certo. Porque a ideia... Por que ele foi inscrito no Inovare? Porque o Inovare pede práticas inovadoras com repercussão social significativa. E a gente acredita que é uma prática inovadora, considerando como novo aquilo que acrescenta ao que a gente já conhece, né? Porque novo não é assim que as mudanças se dão, né? As mudanças se dão num diálogo entre manutenção e mudança. Então, algo de conhecido é mantido, mas se acrescenta um algo novo que agrega valor e que faz diferença e que amplia resultados do ponto de vista social. Então, por isso que foi inscrito na categoria advogado, e acho que é um forte candidato. E só, antes de passar o vídeo para terminar, vai passar o vídeo e aí vai abrir para perguntas para vocês. Toda pessoa que estiver aqui, que gostou, achou que vale a pena, saibam. Nós temos um grupo de estudo aqui em São Paulo, que é coordenado pelo nosso querido Adolfo Braga, no IMAB. Então, todo mundo que quiser participar, quiser conhecer, quiser entrar nesse barco junto com a gente, sinta-se super, ultra convidado. Foi por isso que eu falei no comecinho, que quem está aqui está participando de um começo, de algo que a gente acredita realmente que vai prosperar e que vai dar certo, tá? Vamos para o vídeo? Vamos. Então, vocês vão ver dois advogados, né? Stuart Webb e Ronald Usky, cada um advogado de uma parte. São os advogados que dão o pontapé inicial nessa ideia, há alguns anos atrás. Eles escrevem um livro sobre isso, e o filme retrata esse casal, esse par parental e esse casal de filhos. This scene was your dream. A wonderful marriage, children, and companionship with the same person forever. Now you are facing one of life's most difficult and emotionally charged situations: divorce. How can you best manage the challenge of breaking apart the life you've had together and beginning separate journeys? Especially when feelings of hurt, anger, fear, and loss threaten to overtake you. Hey, stop! Most of all, you're concerned about your children and want to assure them that everything will be okay. This is enough. You've heard the adversarial divorce stories of others and seen the damage. We just gotta figure this out. You don't want to do it. Okay. Well, what are we gonna do? You'd like to believe there is some way to achieve a better outcome. There is. It's a method called the collaborative way to divorce. I'll agree to it. That sets the tone and how we're going to... The collaborative method of divorce offers a dignified, effective, and strategic solution to a difficult and emotionally charged situation. When you choose this method, you are committing to resolve all of your issues through a collaborative process rather than through an adversarial battle. Well, the collaborative law is different in that it's a method for a couple in a divorce situation to get an agreement with regard to their divorce by working with two lawyers, all in the context of not going to court. And it's not just a context of not going to court, there's a commitment on the part of the lawyers that they will not go to court. Collaborative law is primarily a process in which we use four-way meetings. The clients and their lawyers get together through a series of four-way meetings and use a process called interest-based resolution to resolve their issues.
Now, at the beginning of that, they signed this very important document called a participation agreement, which defines the way that they're going to commit to the process, the way that they'll share information, and helps them define how these four-way meetings will work. There are many advantages to using the collaborative method. It preserves the family relationship and co-parenting, and especially benefits the children. It's generally less costly and quicker than going to court, without the financial and emotional scars that happen in battle. The emphasis is on cooperation over confrontation and resolution over revenge. You will communicate directly, avoiding acrimony and misunderstandings that can result from traditional negotiation and litigation methods. The process can prove to be a healing experience for you as a couple, while you forge a new and healthy relationship. The skills you develop will give you confidence that you will be able to resolve future issues, and the outcomes are controlled by you and your spouse and not by outside parties. Many times people have a hard time grasping what the concept of collaborative law, and not only the concept, but what happens. And so the video is going to set the tone of that, of how it works, and then take us through the process. What we're hoping to do here is to explain it to them and help them see how it works from the very first four-way meeting all the way to the final signing of the papers, and including meeting with team members so people can get a real picture and a real understanding of each stage of the process. Now that you and your spouse have agreed to the collaborative process and have each selected collaborative attorneys, the first step is to meet separately with your attorneys to help you prepare for your first four-way meeting. One of the first things I want to talk about... During this meeting with your attorney, you will go over the participation agreement that commits everyone to the collaborative process. Your attorney will also help you prepare for your first four-way meeting. That's a very important part of it. One of the things You will hear a summary of what to expect at the meeting and receive helpful information, including a review of the ground rules and a written agenda for the meeting. You will find out what you will need to do before the meeting, like gathering information about your assets, income, and expenses, as well as information about the needs of your children. Most importantly, you will need to spend some time considering your own interests, needs, and goals. Success in the collaborative process depends a great deal on your ability to identify your big picture goals and interests so that you can make sure that time is spent on things that matter the most to your future. Throughout the process, your attorney will help you explore the options available for addressing these goals. I just want to make sure that This meeting is also an important time to ask any questions you may have and share your concerns. Preparation for the first four-way is very important, and one of the things that's important is to prepare the client for what to expect. Another thing is to contact the other lawyer and make sure we're on the same page. And one of the things that's very, very important, that's often tended to be neglected, is preparing a good agenda of the first meeting. We spend a lot of time with clients helping them prepare, helping them look at their goals, helping them prepare themselves emotionally, because if they're the ones that are going to achieve the results, they're the ones that really need to be able to focus on how to do that. The attorneys primarily act as managers of the process, so we work with them to try to help them understand what's going to go on in a four-way meeting, but the more time we spend preparing them, the more likely they are to achieve success. The first four-way meeting will most likely take place in the conference room or offices of one of your attorneys. We're glad we could all make it here today. This is our first meeting. For many people, this first meeting may be a tense and emotional, but necessary step. The attorneys will work with you and your spouse to create an environment that helps you use this time effectively. Signing an agreement that sort of sets the tone. At this meeting, each attorney will begin to establish a relationship with their client's spouse as well, so that all four of you will begin to build rapport for future negotiations and meetings. Suggested ways to The first four-way meeting is about 2 hours in length and will set the tone for the entire process.
A significant portion of the meeting will be spent reviewing the participation agreement and establishing the ground rules that will guide the behavior of the participants. Much of the success of collaborative practice is based on communication. Part of what's happened in a marriage is communication is broken down, and we need to try to restore as much communication as we can to help them achieve the results in the process and to help them communicate better afterwards. The ground rules are just ways that they can communicate better within the four-way meetings and sometimes outside of the meetings so that they can have more effective communication. Use I statements, talking to the couple. Don't say, you did this. Say, I feel that, or so that it helps the communication. It's designed that way. Another one is to avoid positions. Think in terms of interests. Another one that I like is if you're complaining about something, in making the complaint, also make a possible way it could be changed. During this initial four-way, you and your spouse will share and exchange the information that the two of you have agreed to bring, such as bank statements, mortgage documents, pay stubs, etc. And you will start to identify your common and individual goals and interests, setting priorities with the help and support of your attorneys. Many times, if we can get both parties to talk about their goals and they come up with fairly mutual goals, we can find ways to get the parties to meet their goals. And that's often we call it a win-win situation. Both parties have won because they've got their goal. What I ask clients to think about is what's going to matter to you 20 years from now when you look back. What are the things you're going to care about? And usually they'll say things like, I want my children to be healthy. I want to be able to get through this emotionally. I want to get through it financially. Sometimes they'll say, I want to make sure my spouse gets through it right. I want to make sure we end this with some dignity. Often when you get clients to focus on goals, you find that they have shared goals and common goals. They probably have more in common than they do that they differ about. The more we get them to think about big picture goals, the more we're able to focus on what matters most, and the more we're able to find common ground that makes the compromises easier to reach. Finally, future meeting times and places and the agendas of these meetings will be planned. You'll decide what homework each of you will have to accomplish between these meetings. This may include scheduling appointments with specialists or new team members that you've identified. The collaborative process is a team process in that we bring in other people to deal with other aspects of the divorce. Lawyers can help you deal with the legal part of the divorce, but the emotional part, the parenting part, and the financial part need other experts. So we work with child specialists to help you with your children, work with financial specialists to help you focus on the financial issues, and work with coaches and mental health professionals to help you deal with some of the communication or emotional issues that occur in a divorce. Many times people say, well, I don't need all those team members, it's going to cost so much more. And one of the things that they need to look at is that often those specialists that work on hourly rates that are lower than the lawyers, and they can actually be cost effective by having someone else work on that level. You and your spouse may even agree to meet in a two-way meeting to discuss certain issues if you are both comfortable doing this. It can save time and costs if a safe environment can be established. What happens between four ways depends so much on what's going on in the four ways and where the clients are. Some clients are very self-contained and don't want a lot of hand-holding and just want a brief conversation, maybe debriefing after the meeting, but they don't want to sit down and hash it out again. They want to be there just for the meeting. Others require much more hand-holding and much more support. When you meet again, you will continue working toward a resolution of issues. This will include setting short and long-term resolutions regarding assets, debts, parenting issues, and financial support. And though emotions can sometimes threaten to interfere with the process, your lawyer's role will be to keep you focused, enabling you to make good, rational decisions for yourselves and your family. The interesting thing about impasses is when the people are stuck, I like to say, let's get together, the four of us, and talk about how to break this up, how to break the impasse. And if the parties are willing to participate in a brainstorming or some sort of discussion
of how to break it, it's no longer an impasse. It's not an impasse yet. So it's taken what was an impasse, or what we thought was an impasse, and moving it more into a working situation. What makes collaborative practice different is that we essentially do eliminate the court option, because people do get stuck and they do reach an impasse. And if you have court as what looks like an easy option, it's very tempting for people to say, well, I'll just file a motion, I'll just go to court. If that's not an option, then they know they have to sit down at the table and work with each other, and they find that there are a lot of other solutions that they hadn't considered. And removing court as an option helps them and encourages them to look at all those other possible options. When you and your spouse have reached agreement on all the marital issues facing you, you will conclude with a final four-way meeting. This is when you will review and sign the stipulation. This is your detailed written agreement that will be filed with the court. This agreement is a blueprint that you and your spouse have made for the future. And for many, this final meeting not only serves as a legal finality, but an emotionally significant event of closure. The final meeting can be very celebratory. My favorite story about that is a couple that wrote their own ceremony. They had their witnesses. They had someone come as almost like the minister, and they had the parts for the lawyers. And it was so moving. There wasn't a dry eye in the place. The end of a marriage is tragic enough, and the process of divorce should not add to the pain, but rather help you foresee a hopeful future. If it is important to you to emerge from the experience of divorce with your self-esteem intact, if you hope to preserve a measure of respect that will carry you, your spouse, and your children forward in a positive way, then consider the collaborative way to divorce. For an even more detailed account of how the collaborative process works, Stuart Webb and Ronald Oski have written a book called The Collaborative Way to Divorce. For information on how to obtain a copy of this book, go to divorcechoice.com. For information on finding a collaborative lawyer, go to collaborativepractice.com. You will be directed to collaborative professionals in your community. Esses são os livros que os grupos têm estudado, né? E aos quais vocês são super bem-vindos, como disse o Marcelo.